Seja bem-vindo ao Recentre-se. Você está diante de uma semana, uma oportunidade para reconfigurar a sua história. Prepare-se, aqueça os motores, vem com tudo. Eu te garanto que vai ser incrível. Eu imagino que você tenha reparado na nossa grade de programação, você deve ter visto quantos convidados especiais, quantos temas importantes nós estamos trabalhando aqui. E nós queremos com isso te dizer algo. Nós temos uma mensagem para você. A Central considera a saúde emocional algo muito importante na vida de todas as pessoas. Nós entendemos que uma pessoa que não está emocionalmente saudável, ela não consegue descobrir o seu propósito, ela não consegue viver tudo que Deus tem para a vida dela, e ela não consegue viver o cristianismo, experimentar tudo aquilo que o Senhor preparou para a vida dela. Por isso nós decidimos, a partir do Recentre-se, isso mesmo, o Recentre-se ele é um lançamento, ele é um ponto de partida de um grande projeto que a Central vai ter sempre em atividade a partir de agora. Eu estou falando da Central de Restauração. Ao longo dessa semana nós vamos ir mencionando um detalhe ou outro, mas no último dia desse evento, na sexta-feira pela manhã, você vai poder descobrir o que é a Central de Restauração, como ela vai funcionar, o que ela vai oferecer para você, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a sua célula. Então eu quero convidar você, venha com tudo para o Recentre-se. Eu tenho certeza que vai ser muito importante, que vai ser mesmo uma grande contribuição de Deus na sua vida, na sua jornada, mas já fique aí com a expectativa ligada, porque ao longo dessa semana, e principalmente no último dia, você vai conhecer a Central de Restauração, um projeto muito especial, que vai ser mesmo um parceiro de caminhada sempre ao seu lado, para te ajudar a levantar a sua saúde emocional. Hoje você vai ficar, agora você vai receber o meu querido, o meu pastor, Paulo Mazzoni. É isso mesmo, ele vai entrar agora com a nossa mensagem. E o Paulo, ele é meu discipulador pessoal, ele é meu mentor, meu orientador. Se esse projeto aqui nasceu, se você está aqui diante do Recentre-se, se você está aqui diante da Central de Restauração que está saindo do forno, eu quero te dizer que o Paulo Mazzoni é um dos maiores apoiadores de tudo isso aqui. Foi ele que não só acreditou e investiu, mas me encorajou, me destravou e me incentivou, me empurrou para poder dar o start em tudo isso que nós vamos viver aqui. Então, eu estou muito feliz de ter o Paulo abrindo esse evento com uma palavra incrível, a palavra dele, reposicione-se. Descubra sua identidade, descubra o seu propósito, e ao longo dessa mensagem você vai conhecer um pouquinho mais desse grande homem de Deus, um pouquinho da história dele, do testemunho dele. Você vai entender como que é importante uma pessoa encontrar sua identidade em Cristo, como que é importante uma pessoa descobrir o propósito para o qual ela foi criada. Então, você vai ter agora um momento, uma sessão muito especial com o pastor Paulo Mazzoni. Eu quero te desafiar a se inscrever no nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai receber, além das orientações do dia a dia do evento, mas você vai receber também desafios complementares. Nós vamos a cada dia lançar um desafio, uma proposta, uma brincadeira para poder complementar toda a vivência que você vai ter aqui. Então fique ligado no seu e-mail, fique ligado no seu WhatsApp, para que você não perca nenhum detalhe do que vai acontecer ao longo do Recentre-se. E aí mais à noite, nós vamos ter uma live, eu vou entrevistar a Camila Cury. A Camila Cury, ela é filha do Dr. Augusto Cury, ela é fundadora, junto com ele, da Escola de Inteligência Emocional, e nós vamos falar sobre reveja, nós vamos falar sobre mude a sua mente e comece a descobrir a inteligência emocional. Olha que tema incrível, nós vamos ter uma conversa muito especial, e nós vamos falar então à noite sobre inteligência emocional. Então, prepare o seu coração, venha com tudo, porque hoje o dia já de abertura promete, e eu tenho certeza que vai ser inesquecível, um marco na sua vida. Tá bom? Seja muito bem-vindo ao Recentre-se. Eu conto com você aí ao longo de todos os dias. Se você ainda tem algum amigo, algum conhecido que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, envie para ele o link, peça ele para se inscrever, para ele vir conosco, a sua amiga, o seu amigo vir participar conosco dessa jornada. Recentre-se, uma semana para reconfigurar a sua história. Olá, nós estamos sem dúvida vivendo dias difíceis, dá para perceber,
à nossa volta, não é? As nações, os governos, as famílias e até as pessoas têm passado por momentos complicados e momentos assim difíceis têm uma vantagem, elas revelam muitas vezes aquilo que está no nosso coração e a gente vai descobrindo lá dentro que às vezes não aparecia a nossa ansiedade, a nossa insegurança, vai revelando para nós, sabe, áreas não tratadas, áreas de medo, de tristeza, de culpa. Então, eu acho que ninguém está feliz de viver uma época assim difícil, mas abre-se para todos nós uma grande oportunidade. Por isso, eu tenho muita honra, não é, de abrir esta semana, a semana que a gente está chamando você para se recentrar, o Recentre-se, uma semana inteira preparada para você passar por uma grande refiguração pessoal, não só dos seus projetos de vida, não só da sua vida espiritual, mas, por que não, na sua vida emocional, de relacionamentos com você mesmo, com as pessoas e com Deus. Recentre-se, esse é o nosso chamado. A Central está convidando todos os membros para um reposicionamento muito grande. E eu queria começar, não é, nas palavras que vem aí, a semana incrível, imperdível, eu queria desafiar você com esta palavra: reposicione-se, encontre sua identidade e encontre o seu propósito. Talvez eu nunca compreendi, nunca entendi, ao longo da minha vida, a importância. Eu ouvia pessoas falando sobre todo mundo tem que descobrir o seu propósito, todos têm que ter uma clara, não é, convicção e revelação do seu chamado, do seu destino, até que eu li a história do rei Josias. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 34, uma história incrível. Um garoto que, aos 8 anos de idade, você pode imaginar, aos 8 anos de idade, pela morte do seu pai, ele foi guindado ao trono de Israel. Ele foi levado ao trono com 8 anos de idade. Então, você imagina que, é claro, ele estava se servindo de tutores, ele foi cuidado por muitas pessoas, mas passaram-se muitos anos. Ele começou, então, já a crescer, tornar-se um jovem, e 16 anos depois, não é, que ele tinha subido ao trono, uma experiência marca profundamente a sua vida. Ele voltou-se para Deus, resolveu fazer uma reforma. O templo do Senhor, que era o sinal naquela época do local da busca de Deus, aquele templo que tinha sido construído por Salomão, estava abandonado, estava às moscas, cheio de poeira, precisando de uma grande reforma. E Josias, ele querendo, não é, fazer algo assim notável, algo importante da sua vida, ele manda que os seus auxiliares mais próximos coordenem uma grande reforma no templo. Durante a reforma, o pessoal que trabalhava lá encontrou, né, os pergaminhos, os textos da Bíblia Sagrada, aqueles livros que já tinham sido escritos anteriormente, especialmente o livro dos reis. E sabe o que aconteceu? Eles descobriram lá e passaram para o sacerdote, o chefe de sacerdote, começou a ler aqueles livros e se surpreendeu com o que encontrou. Naquela história, escrita 350 anos atrás, estava lá o nome do rei Josias. Levaram um susto e levaram para o rei. Falaram: rei, você precisa ler o que está escrito aqui. Sabe o que estava escrito? Há 350 anos, quando o rei Jeroboão, não é, se rebelou, não é, contra Israel e dividiu a nação em duas através de uma revolta e estabeleceu um outro local de adoração, Deus lançou uma palavra de juízo contra aquele rei. E ele falou assim: olha, daqui a alguns anos virá um homem chamado Josias e ele trará o meu povo inteiro de volta para mim. 350 anos tinham se passado. O sacerdote leu aquilo e levou para o rei. O rei falou assim: então leia aí. Quando Josias, lendo aquela história, descobriu que Deus tinha um plano e um propósito para a sua vida, ele rasgou as suas roupas, ele foi profundamente quebrantado, passou dias pensando e meditando naquilo e levantou-se. Sabe o que é impressionante? É que Josias era um rei legal, ele não fazia nem bem nem mal, ele era uma pessoa neutra. Sabe, tem muita gente tentando viver uma vida assim, uma vida neutra, não gosto muito dos holofotes. E ele era um rei assim, meio sem impacto. Ele não causava mal, não desviava ninguém, fazia tudo bonitinho, bem ético, não cometia pecados.
mas ele não fez nada para mudar a realidade ao seu redor. A vida dele como rei, que podia usar a sua autoridade para implantar reformas, ele era um zero à esquerda, aquele cara assim, sem impacto, sem importância, sem referência. Mas quando ele leu ali uma profecia bíblica de 350 anos, e que antes de sequer ele pensar em existir, Deus já sabia que ele viria à terra, já tinha o nome dele. Lá falou um homem chamado Josias. Você acredita isso? Que 350 anos antes dele nascer, Deus já havia revelado o propósito dele para levantá-lo como um grande rei, que veio ao trono aos 8 anos de idade, que passou 16 anos sem qualquer impacto, mas que depois que ouviu aquilo se levantou e começou reformas. Deixa eu dizer, Josias foi responsável por um dos maiores avivamentos do Velho Testamento. Ele trouxe a nação inteira de volta para Deus. Ele se levantou reconstruindo o templo, fazendo obras em toda a nação. O povo viveu prosperidade. Ele foi um rei celebrado até o final da sua vida. Por quê? Porque ele descobriu o seu propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que aconteceu com Josias precisa acontecer com cada um de nós. Às vezes nós estamos vivendo uma vida menor e Deus tem grandes coisas para nós porque ainda não descobrimos o propósito, a nossa razão de ser. Deus não trabalha no acaso, a sua vida não é um acidente, nem a minha. Nem a minha. Quando eu nasci e cresci, ainda jovem, comecei a entender e descobrir que Deus tinha algo para mim. Eu percebia, onde eu ia, Deus me falava, eu tenho algo para você, e Deus movia meu coração. E eu sabia, apesar de ter construído uma vida numa direção, que Deus tinha me chamado para ser pastor. Sabe, Deus tem algo para a sua vida, isso nós chamamos de propósito, ou o destino que Deus tem para cada um de nós. E nós temos que descobrir, buscar diante de Deus. Sabe, quando Josias começou a reformar o templo, lá dentro tinha um livro que contava a história dele, pois Josias se transformou num dos maiores reis da história de Israel, depois que ele descobriu o seu propósito. Uma das maiores decisões que você pode tomar em toda a sua vida é: eu vou viver a minha vida para cumprir o meu propósito. Eu vou viver a minha vida para cumprir o meu propósito. Um dos maiores presentes que você pode alcançar na sua vida é ter um propósito, é ter um sonho, é descobrir qual é a visão de Deus para a sua vida. Uma razão para você levantar cada dia de manhã entendendo, é para isso que eu existo, é para isso que eu existo. E se a gente compreender isso, né, a gente vai buscar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero receber uma visão clara. Eu quero receber uma visão clara a respeito do meu propósito, porque isso me leva a reposicionar a minha vida. Há um poder na decisão de viver com propósito. Sabe o que a Bíblia diz? Leia comigo aí Provérbios capítulo 28, verso 19. Está escrito: onde não há revelação divina, o povo perece, o povo se desvia. Onde não há visão, o povo perece. Sabe, o que a Bíblia está dizendo nesse provérbio é que onde não há revelação do propósito de Deus, as pessoas se perdem. O que é se perder? É ficar sem direção, sentir como se estivesse morrendo, sem sentido para a vida, sem um destino, não sabe para onde estão indo, não sabe de onde veio, para onde vão, qual a razão da sua vida. Vivem naquele terrível modo chamado sobrevivência. A vida não é só uma sequência de dias sem propósito. Essa é uma maneira horrível de viver. Nada importa muito. Sabe, eu pago as contas e vou vivendo. Sabe, por favor, a Bíblia diz que onde não há revelação, não é? Ou seja, um sonho, uma visão, a vida da gente perece, sabe? E a grande pergunta que eu e você devíamos viver hoje é: Deus tem uma visão para mim? Deus tem um sonho e um propósito? Eu já descobri aquilo que deve dirigir a minha vida? Existem muitas maneiras de se viver. Existem diferentes tipos de circunstâncias, de valores e de emoções que podem estar dirigindo a sua vida hoje mesmo. Há muitas pessoas, sabe? Eu encontro isso todo dia, que estão sendo guiados pela culpa. Você sabia? Você sabia que a culpa é uma força propulsora? A culpa tem impulsionado a vida de milhares de pessoas na nossa geração. Sabe, gente que tem que lidar com uma pressão terrível.
sabe, são aquelas forças que fazem a gente tentar fugir. O tempo todo tentar fugir do remorso, tentar fugir, não é, do passado, ocultando a sua vergonha. E assim, a culpa persistente vai pautando a decisão e as atitudes. Sabe, a palavra de Deus ensina que a gente não pode ser prisioneiro do passado. O propósito de Deus nunca está preso ao nosso passado, muito pelo contrário. Se você olhar e conhece a Bíblia fala que Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Lá no Salmo 32, verso 2, diz: como é feliz aquele homem a quem o Senhor não atribui culpa alguma. Sabe, Moisés, Davi, Paulo, os grandes heróis da Bíblia foram pessoas que cometeram grandes erros, mas não permitiram que a culpa guiasse as suas vidas. Há pessoas que são guiadas não por culpa, mas por mágoa, por rancor. Você conhece gente assim? Eu conheço. Lamentavelmente, eu conheço muita gente que é dirigida por mágoa, por raiva. Em vez de revigorarem seu coração com amor e com perdão, são pessoas escravizadas de uma mente, não é, que se apega com força à mágoa e jamais consegue superá-la. Quem vive guiado pelo rancor, revive continuamente a mesma situação lá atrás da ofensa, fecha-se, interioriza aquele sentimento e, eventualmente, até, sabe, extrapola em vingança, em raiva sobre os outros. A verdade é que o rancor fere muito mais quem o carrega do que qualquer outra pessoa. Sabe, quantas pessoas têm pautado a sua vida pelo rancor? Pelo rancor. Eu não sei como você tem vivido. Talvez, né, o que tem guiado a sua vida é culpa. Às vezes isso te arrebenta lá dentro, você não consegue soltar do passado. Às vezes é rancor, mas às vezes não. Há muitas pessoas que são guiadas, sabe o que guia a vida dela? Sabe o que impulsiona a vida dela? O medo. Medo mesmo. Medo tem sido a força motriz de muita gente. Pessoas que vivem dessa forma são aquelas pessoas que vivem perdendo as grandes oportunidades, pois não aceitam, não têm coragem de correr risco, tem medo e o medo acaba paralisando. A raiz do medo normalmente está numa história familiar, às vezes de abuso, está na formação, às vezes por contextos de repressão, de trauma, de limitações. Cuidado. Cuidado para que o medo não impeça você de se tornar aquilo que Deus deseja que você seja. Quando a gente lê 1 João capítulo 4, verso 18, tem uma verdade preciosa lá. Está escrita: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você conhece o amor de Deus, Deus quer te reposicionar para um destino lindo. Por quê? Porque é um destino liberto de rancor, de medo, de mágoa. Há pessoas que são guiadas por nada disso. Não é muito pelo que está dentro, mas pelo que está fora. Sabe, há tanta gente hoje em dia que está sendo guiado pelo materialismo. É isso que guia a sua vida? Sabe, as Escrituras descrevem pessoas guiadas pelo materialismo. Lá em Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, e a palavra dinheiro está lá com D maiúsculo, porque é usada, é o nome de um deus aramaico chamado Mamon. Pessoas que são guiadas pelo materialismo acreditam não ter Deus. Não acredito muito em Deus, mas tem sim, estão enganadas. Mamon, o dinheiro é o seu Deus. Sabe, são pessoas que não conseguem dar um passo sem começar a falar em coisas, objetos e valores. São pessoas que vivem primeiramente para o trabalho, não é? Porque ali é o lugar que recebem dinheiro, e ao mesmo tempo querem distância da igreja, porque ali é lugar de doação, não é? Você conhece gente assim, que foge da igreja, que só chega depois que já passou a hora do dízimo? A verdade é que ninguém será feliz por ter mais bens. Ninguém vai ser mais feliz por ser mais importante ou por estar mais protegido pela segurança de uma conta bancária. Nós precisamos entender de uma vez por todas. O dinheiro é capaz de prover, sim, uma felicidade apenas passageira e temporária.
No que diz respeito às coisas materiais, a gente sempre quer coisa nova, coisas melhores, celulares, carros, não é? Viagens. Mas deixa eu dizer, só Jesus é capaz de nos satisfazer plenamente, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. O resto é ilusão. Tem pessoas que são guiadas por aprovação. A sociedade tem sido assim, sabe? A aprovação tem sido a verdadeira base da vida de muita gente hoje em dia. São muitos que vivem em função da aprovação, a aprovação dos outros, a aprovação dos seus pais. E tem gente que já é velho hoje, ainda vive conflitos, querendo sempre a aprovação dos pais. Tem gente que quer uma reputação social, né? Aquela expressão, o que os outros vão pensar de mim, e fica sempre querendo causar uma impressão, né? De ser a mais bonita, a mais querida, a mais falante, o mais legal, o mais bonito, o mais fortão. Infelizmente, sabe? Infelizmente, aqueles que seguem a multidão acabam perdidos no meio dela. O pastor Rick Warren fala uma frase que eu amo. Ele diz assim: não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso, eu tenho certeza, é tentar agradar a todos. Quando a gente pauta a vida em tentar agradar as pessoas, a gente se prende num cativeiro emocional e a gente foge e perde a autenticidade. Sabe, se você não decidir quem vai dirigir a sua vida, você vai chegar ao final da sua vida indeciso, perdido e sem realização. Eu não sei o que você tem vivido hoje, eu não sei o que você tem passado hoje, não é? Mas eu quero apenas dizer para você, não é? Nós precisamos tomar uma decisão, que a nossa vida seja guiada e dirigida somente pelos propósitos de Deus. E sabe, a Central é uma igreja bíblica. Dentre a parte da nossa visão, nós somos uma igreja que quer espalhar esperança, que quer não somente alcançar muitas pessoas para Cristo, mas transformar essas pessoas em verdadeiros, saudáveis, felizes seguidores, discípulos de Cristo. Nós não queremos números, nós queremos qualidade, nós queremos vidas, e a gente sabe que qualidade vai atrair outras pessoas. Sabe, nós nunca vamos estar felizes se não percebemos que Deus, o Espírito Santo e a palavra dele, está reconfigurando aí o seu coração, para que você aprenda que todas essas coisas que nos aconteceram, experiências às vezes duras que tivemos ou que estamos tendo, roubem da gente a nossa felicidade. Para isso, você precisa deixar de que essas coisas guiem você e escolher e decidir: eu quero descobrir o propósito de Deus para a minha vida e deixar que a vontade e o plano que Ele traçou para mim, como o rei Josias descobriu, impacte a minha vida e me leve para um nível de influência, de realização incomparável. Esse é o nosso desejo. E se você está conosco há algum tempo, deve saber que a Central tem uma grande visão, sem dúvida. Não é? É uma igreja em células que vive o amor de Deus, mas que transforma o mundo. E essa palavra transformação é exatamente isso. Não é? É algo que vai trazer para você um foco. A visão de Deus e descobrir o propósito de Deus traz saúde porque dá foco para nós. A visão de Deus traz para nós muito vigor. Por quê? Porque ela vai conferir para nós resistência nas lutas e perseverança no meio dos momentos difíceis. A visão de Deus vai produzir em cada um de nós realização. Então eu descubro meu propósito em Deus, como um resultado do meu relacionamento com Ele. E eu quero deixar para você Efésios capítulo 1, verso 11 e 12, que diz: nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano de Deus, aquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você entendeu? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que, como foi Deus quem nos criou, só encontraremos nele o propósito, a visão correta para a nossa vida. Se foi Deus que nos criou, foi Ele que definiu o propósito para a nossa vida. Eu sei que Ele me criou,
E eu descobri no meu relacionamento com Ele o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. Foi Ele que te criou. Então, corra para Ele, procure conhecê-lo cada vez mais. E a grande notícia é essa: Deus tem um plano para a sua vida. A grande notícia é essa, sabe? Uma das razões principais da sua existência, não é? É experimentar realização na sua vida, uma vida cheia de sentido e propósito. Para isso a igreja existe também. E nesta semana você não pode ficar de fora. Lives, palestras, tudo preparado e um lançamento estrondoso no final para ajudar você a se recentrar. Recentre-se, reposicione-se para você descobrir o seu propósito. Mas você precisa tomar uma decisão. Eu decido descobrir, e ao descobrir, viver a razão da minha vida, que eu descubro em Cristo Jesus. Talvez você ainda nem conheceu a Cristo. Então, para descobrir o seu propósito, você precisa fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que eu tenho feito que eu não deveria estar fazendo? O que eu tenho feito que eu não deveria estar fazendo? Lá no fundo, todos nós sabemos daquilo que a gente tem feito, que tem roubado a nossa alegria, que tem nos desviado, nos feito atrasar e talvez até destruído. É um complô contra o propósito de Deus na nossa vida. O que você tem feito? Sabe, essa é uma boa pergunta, porque tem gente que está vivendo uma vida que não deveria estar vivendo. Paulo diz: não participem das obras infrutíferas das trevas. Quando a gente é envolvido com algumas coisas, isso rouba o nosso fruto. Então, nós precisamos dizer não. Nós precisamos dizer não. Nós precisamos fugir dessas coisas, não é? Então, a primeira pergunta é essa, não é? A primeira pergunta é essa: o que eu preciso parar de fazer? O diabo quer manter você na escuridão, não é? Para que você jamais descubra o plano de Deus para a sua vida. Então, olhe para frente. Procure agora mesmo. Deus tem muita coisa para você, mas deixe para trás aquilo que está te atrapalhando. Abandone o padrão deste mundo se você quer viver um plano maravilhoso de Deus. E se você nem o conhece ainda, é tempo de você entregar a sua vida para Ele. A segunda pergunta que eu te digo para descobrir o seu propósito é: o que eu não tenho feito que eu deveria estar fazendo? O que eu devo fazer, porque eu fui feito para fazer? E a primeira coisa é buscar a Deus, conhecer a Deus, sabe? Conhecer a Deus, descobrir a vontade de Deus. Então decida viver o plano de Deus para a sua vida. Não desperdice seu tempo e as oportunidades, mas faça o que Deus criou para você fazer, sabe? O tempo passa voando e daqui a pouco você perdeu a sua vida. E talvez a decisão mais importante que você tem que tomar é não fazer o que você está fazendo, parar de fazer e passar a fazer aquilo que deveria fazer. Só alcançaremos o propósito de Deus quando a gente fizer aquilo que é a vontade de Deus, não é? E por isso, a última pergunta que eu te faço é: por que não começar hoje? Por que não investir agora para você buscar, não é? Buscar o propósito de Deus na sua vida? Sabe, eu termino essa palavra dizendo para você: hoje é o dia. Hoje é o dia. Esta é a hora de você abraçar aquilo que Deus preparou para você. Então, decida agora. Diga para você mesmo: eu decido reposicionar a minha vida. E eu vou viver uma vida com propósito. Muitas pessoas vivem assim. Querem viver uma felicidade e às vezes buscam no lugar errado. Então, aqui está o meu desafio. Quando nós descobrimos o sentido e o destino que Deus tem para nós, nós seremos capazes de tomar as decisões que vão mudar a nossa vida. Pare de fazer aquilo que você não devia estar fazendo, que está só te prejudicando. Não deixe que coisas ruins guiem você. Esqueça isso. Seja guiado pelo propósito de Deus. Então também decida a partir de hoje começar a buscar a direção de Deus para a sua vida. E a Central está aqui para te ajudar. E esta semana que eu estou tendo a honra de abrir, parabenizo o pastor Breno e toda a sua equipe por esse trabalho lindo. Olha os monstros que estão aí. O objetivo é que nesta semana, ao final dela, você vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida, o remédio que Ele tem para curar a sua alma e a libertação para você começar a viver uma vida feliz.
não é? Feliz com Jesus. É esse o desejo dele para você, esse é o desejo nosso para você. E eu termino fazendo uma oração. Pai, revela o seu propósito para cada um que está nos assistindo. Traz toda a igreja e seus familiares e seus amigos para esta semana, essa semana do recentralize, essa semana de buscar um novo posicionamento. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento e transforma a nossa vida para alcançarmos o plano maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. E eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.